Oiê! Seja bem-vinda a mais uma aula na comunidade Costuraí. E nessa aula você vai fazer junto comigo essa bolsa lindona. Olha que bolsa top! E se eu te contar que essa bolsa ela tem duas maneiras ainda de serem usadas, ó. Quando a gente abre aqui, ela pode ser usada dessa forma aqui também. Ou seja, a gente tem uma bolsa tote aqui, 2 em 1. Linda, linda, linda e super fácil de fazer. Então, se você está começando, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir fazer junto comigo. E se você tem vontade de fazer bolsas lindonas como essa daqui, no passo a passo, de um jeito super fácil e usando a sua máquina doméstica, com todas as dicas para quem só tem a máquina doméstica, eu tenho um convite para te fazer. O Laboratório das Bolsas é o meu curso para iniciantes. E lá eu ensino todas as bases da costura de bolsas artesanais e tudo direitinho no passo a passo. E a gente usa doméstica para isso, ou seja, você vai sair de lá arrasando e usando a sua doméstica, entendendo que é sim possível fazer bolsas lindonas com a sua máquina. E se você já costura bolsas, eu tenho uma boa notícia para te dar. O Laboratório das Bolsas também é para você. Você não precisa necessariamente assistir a parte iniciante do curso. Lá dentro do Laboratório das Bolsas, você vai ter acesso à comunidade Costuraí, que são as aulas que eu faço aqui durante a semana e depois de um tempo saem do ar, porque elas só ficam disponíveis lá para os meus alunos. Lá dentro desse módulo a gente já tem mais de 70 projetos e toda semana entra um novo. Então se você já costura, o Laboratório das Bolsas é um super investimento para você também. E o link para ter acesso ao Laboratório das Bolsas e todos esses projetos está aqui na descrição. Então é só clicar e começar a fazer o curso hoje mesmo. E aqui na descrição também tem o link onde você consegue baixar esse molde aqui em tamanho real. E mesmo que você não vai imprimir, tá tudo bem, baixa o arquivo, porque lá você vai conseguir ver as medidas dessa peça aqui de um jeito bem simplificado. E agora, bora pra aula! Então bora começar vendo os materiais que a gente vai usar para fazer essa bolsa. Para a parte principal, eu escolhi o tricoline. Então esse daqui é um tricoline de estampa digital. Inclusive você consegue achar essa estampa aqui mesmo lá na Avimor. O cupom de desconto está aqui embaixo se você quiser usar a mesma padronagem, a mesma estampa. E eu dublei esse tricoline aqui, ó, num TNT 80, tá? Então, ó, ele já fica mais encorpado, né? Ele já fica mais bonitão, mais preparado para fazer bolsa. Para a estrutura dessa peça, eu vou usar uma espuma pack de 3 milímetros. Se você não achar de 3 milímetros, pode ser de 4 milímetros também. E eu já cortei aqui também um pedaço, né, ó, do mesmo tamanho da minha espuma pack. Eu já cortei o meu TNT 40 gramas, que é o TNTzinho bem fininho lá, pra gente fazer uma telacê. De forro, para essa peça, eu vou usar o suede, que é esse material aqui, ó, mais aveludado. Então ele parece a camurcinha, poderia ser uma camurcinha também, e vai deixar a nossa peça por dentro também bem cara da riqueza. Então, ó, pro forro eu vou usar esse material aqui, cortei todas as partes de forro nesse material. Para fazer as alças, eu vou usar o montana, então eu cortei esse montana, eu tinha uma peça de montana, então eu cortei lá nas medidas da minha alça, que tá no material da nossa peça. E eu vou fazer ele duplo, tá? Então para cada alça, né, eu vou usar 2, vou fazer 2 alças, então eu vou usar 2 assim, ó. A gente vai fazer ele duplo, bem direitinho. E para os metais dessa peça aqui, ó, eu vou usar pouquinha coisa. Eu vou usar, então, esse botão magnético de 18 milímetros, ele é o maior, tá? E ele tem os dois lados aqui, ó, de bailarina, tá? Os dois fechamentos de bailarina, então eles não vão ficar aparentes, vão ficar por dentro da bolsa. E também usaremos o mosquetinho de 1 centímetro e uma meia lua, uma meia argola aqui, ó, de 1 centímetro também, bem pequenininha. A gente vai começar essa peça pelo matelacê. Então eu peguei aqui, ó, o meu tecido e eu vou fazer um matelacê bem tradicional. Se você tá chegando aqui agora, é iniciante, é bem fácil. Então eu vou pegar a minha régua, essa régua aqui ela tem 5 centímetros de largura e como é uma peça grande, eu vou usar 5 centímetros mesmo. Então, ó, sempre vou posicionar assim a 45 graus na diagonal. Aqui eu vou fazer usando, ó, a direção já do meu desenho, tá bom? Então, ó, venho aqui e vou fazer vários riscos, tá? Ó, sempre posicionando, ó, de 5 em 5 centímetros. E aí eu uso a minha régua aqui como base.
Fiz todos os riscos de um lado, agora eu vou fazer do outro lado. Terminei de marcar aqui, ó, a fazer todas as marcações de uma tela C. Eu vou pegar a minha espuma PAC, vou posicionar o meu tecido sobre a espuma e embaixo o meu TNT. Então, vai sempre ficar o meu tecido já dublado. É muito importante que realmente esteja dublado, tá? Para não ficar todo enrugado na espuma PAC. Se você não sabe fazer esse processo, pode ficar tranquila que lá dentro do laboratório das bolsas eu vou te ensinar direitinho para quê, né? Vou te explicar ainda melhor para quê e como fazer a dublagem no tecido. Aqui no meio eu tenho a minha espuma PAC, então vai ficar tecido dublado, espuma PAC e o meu TNT 40 por baixo, tá bom? Essa espuma ela não pode ir direto na máquina, tá? Então, fica sempre atenta. E aí eu vou começar fazendo as costuras todas de um lado, depois eu viro e faço todas do outro lado. Finalizei aqui as costuras do meu matelassê e agora eu vou passar uma costura aqui ao redor do molde todo para arrematar essas costuras. Feito isso, agora é só a gente cortar o excesso aí de material. Então, eu vou cortar aqui, ó, o excesso de TNT e espuma PAC. Sempre se atentando, claro, que se você tiver aí uma máquina doméstica, o ideal é que você faça uma estrutura sem margens de costura, tá? Então, matelassê finalizado, eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado e já volto com os dois prontos. Terminei aqui o meu matelassê, os dois aqui já estão prontos e agora a gente já vai unir essa parte aqui, tá? Então, eu vou juntar direito com direito, ó. E a primeira coisa que a gente vai costurar aqui é essa lateral. Uma lateral ok, a gente vira, ó, e já costura a outra lateral. Tranquilo. Agora, a gente vai já unir aqui o fundo, tá? Então, simbora. Uma costurinha aqui no fundo, sempre dando retrocesso no começo e no fim. E agora que tá tudo prontinho aqui, a gente vai fechar a caixinha de leite, ó. Esse quadradinho aqui que tem na parte de baixo. Então, eu vou unir essas duas partes aqui, ó, desse jeito, tá? Vai ficar a costura lateral, tá? Com a costura aqui do fundo. Se você puder, abre essa costura fazendo assim, ó, tá? E a gente vai costurar. Bora lá. Fiz isso de um lado, vou fazer do outro lado aqui também, ó. Vou abrir, unir as duas costuras aqui e bora costurar. E aí, a gente finalizou, então, a parte aqui de fora. A gente reserva essa parte aqui. Agora, a gente também já vai preparar a alça dessa peça, as alças, né? Então, ó, vou pegar aqui as minhas duas tirinhas de montana. Tô fazendo essa alça com 2 centímetros, porque ainda fica confortável, né? Pra gente carregar aqui no ombro. E eu vou usar a minha alça rebitada, né? Então, eu vou fazer isso lá no fim. Mas, eu já quero que você fique atenta, porque existe uma maneira de a gente embutir, caso você não queira rebitar essa alça, ok? Mas como eu vou rebitar, aqui, ó, nas pontinhas dessa alça, eu vou colocar um reforço de TNT 150, tá? Então, tem que ter esse reforço. Vou pegar a minha cola de contato. Vou passar, ó, de um lado. E vou passar também aqui do outro lado. Sempre bom lembrar que a nossa cola de contato ela precisa secar. Então, a minha vai secar aqui e eu já volto pra gente finalizar. Então, aqui já secou, tá? A minha cola de contato, eu já vou aplicar aqui o meu reforço, ó. Tá? É sempre bom cortá-lo menor, tá? A gente não quer que ele apareça, a gente quer só que ele fique aqui no meio e que ele faça um reforço para a hora que a gente for fazer o furo. Se você não vai fazer com rebite, não precisa aplicar esse reforço.
E claro, você pode fazer essa alça aí de outros materiais, pode até fazer com uma alça pronta. Ó, já coloquei meu reforço, agora eu vou passar a cola de contato aqui do outro lado. Espera secar aqui tudo direitinho pra gente finalizar essa alça aqui. Tudo sequinho já, então é só a gente posicionar aqui, ó, uma sobre a outra. Ó, bem direitinho. Como essas tirinhas a gente às vezes acaba cortando, fica um pouquinho maior, ou quando a gente compra elas não vêm certinhas, então, ó, o que você vai fazer? Você sempre vai juntar aqui de um dos lados, tá? E o outro você vai acertar. Já finalizada a minha colagem aqui, ó, eu já forrei, né? Na verdade eu coloquei minha base de corte aqui em cima da minha mesa, porque eu vou acertar. Às vezes a gente compra e ele vem um pouquinho diferente um do outro, né? E a gente precisa acertar depois que cola. E também quando a gente corta, isso pode acontecer, né? Então, ó, com um já em cima do outro todo direitinho, ó, facilita muito, muito, muito. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou usar o de cima como uma base, ó, e vou cortando e acertando o de baixo com o estilete. Já acertei, então, ó, a minha alcinha, ela já tá toda bonitona, toda acertadinha. Agora é só a gente costurar. A costura da alça é bem simples, eu vou costurar aqui ao redor de toda a minha alça, tá? Tentando finalizar com ponto sobre ponto. Então, eu sempre vou fazer os meus últimos pontos sobre os primeiros que eu fiz. Lá dentro do laboratório, até mesmo a aula do ponto sobre ponto, a gente tem, ó, lindona, pra você ver direitinho. Finalizei aqui, ó, bem lindão, com um pontinho dentro do outro. É legal que a pessoa não sabe nem onde começou, nem onde terminou essa costura. É isso que a gente quer. Vou puxar aqui, ó, a minha linha sempre pra trás. Essa daqui também, as duas, tá? Os dois lados. Aqui, como eu já travei um ponto, né, com o outro por cima, eu só vou cortar e vou finalizar selando esse pontinho aqui na parte de trás, tá? Para isso eu vou usar um isqueiro, fogo. Lembrando que aqui eu tô usando a linha de poliamida 60. E vou fazer exatamente o mesmo processo na outra alça e já volto com as duas prontinhas. Finalizei as duas alças e eu também vou reservar essa parte aqui. Bora pro bolso interno dessa peça, que é o bolso mais simples do mundo, tá? Então, peguei lá meu molde do bolso, deixa eu colocar essa parte aqui, ó, meu molde do bolso, vou virar desse jeitinho, direito sobre o direito, costura na lateral, costura aqui na lateral. Vou virar meu bolsinho, ó, vira, deixa bem bonitinho aí o cantinho, e vou colocar 1 centímetro aqui pra dentro. E vou clipar aqui, ó, tá? Vai ajustando bem direitinho. Como a gente faz essas dobras aqui no forro, por isso é sempre muito importante a gente não usar um forro muito, muito grosso. Por quê? Senão na hora de finalizar, fazer os acabamentos, o negócio fica triste, tá? Então, bastante cuidado. Clipei, ajustei, tá retinho, vou passar aqui uma costurinha. Feito isso, vou pegar ali a minha parte principal, ó, eu vou fazer uma marcação de 8 centímetros dessa parte maior para baixo. Tá? 8 centímetros. Então, aqui e aqui. Olha lá. Tá? Eu vou fazer só essa marcação aqui em cima. Vou dobrar ele no meio aqui. Aqui no meio também. Vou fazer uma marcaçãozinha bem sutil aqui, tá? Aqui eu não vou ficar marcando muito para eu não ter dificuldade de depois tirar aqui no meu material. E também, ó, vou dobrar aqui o bolso. Vou dar uma sujadinha só em cima, embaixo, porque a gente consegue ver bem. Ó, e vou posicionar, ó, a parte de cima bem aqui no meinho, ó. E a parte de baixo aqui também, ó, na marcação do meio. Para esse nosso bolso ficar lindão, retinho. E aí, vou passar uma costura aqui, ó, começando na lateral, passando pelo fundo e outra lateral. Retrocesso no começo e no fim.
E assim a gente finaliza o bolso mais fácil do mundo e você pode fazer 2, um de cada lado. Assim como eu vou fazer, já vou voltar com os 2 prontinhos, porque são iguaizinhos. Com os meus 2 bolsinhos aqui já prontinhos, a gente também já vai finalizar aqui o nosso forro, tá? Então eu vou posicionar aqui, ó, direito, olhando para o direito. E vou fazer uma costura aqui na lateral e também na outra lateral. Próximo passo é fechar aqui um pedacinho aqui do nosso fundo, tá? Então, eu vou fechar aqui uns 2 centímetros, tá? Então, faz uma costurinha e retrocesso. E volta. Do outro lado, a mesma coisa. Ok? E aí, a gente vai, então, abrir aqui e fechar a nossa caixinha de leite. Lembra que a gente fez lá do lado de fora? É a mesma coisa aqui. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Unir, tá? A costura lateral com a costura aqui do fundo e vou costurar. Fácil, 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 né? A gente vai deixar esse fundo aberto desse jeito pra gente conseguir fazer o parto, pra gente conseguir virar essa peça. Mas o nosso forrinho também já está prontíssimo. E pra finalizar essa parte aqui, a gente já vai aplicar os nossos metais, tá? Então, pra isso, ó, pra fazer a parte da lateral e colocar um mosquetinho e a nossa meia argola, eu cortei aqui, ó, uma tirinha de montana. Essa minha tirinha tem 6 centímetros, tá? Então, 6 centímetros por 1 centímetro, claro, que é pra ele caber aqui no meio, né, ó. Ok? E a meia argola também, ó. Não precisa se preocupar aí costurando muito, tá? Só deixa aí reservado. Olha lá. Antes, a gente já vai aproveitar e já vamos colocar aqui, ó, o nosso botão, tá? Então, a gente vai fazer a marcação desse botão, ó. Aqui, eu já tinha feito uma marcação do meio, né? Porque a gente fez a colocação do bolso. Eu vou pegar essa marcaçãozinha aqui do meio, ó, e vou medir 3 centímetros para baixo, tá? 3 centímetros para baixo. Vou fazer uma bolinha, marcando exatamente o meio. E aí, sim, eu vou aplicar aqui meu botãozinho magnético. Você pode usar outro também, se você quiser, tá? Fiz a marcação aqui da bailarina. Como eu tô usando o meu forro, ó, tá? Ele já tá todo certinho. Eu já consigo cortar esse forro, ó, junto. Olha lá, tá? Cuidado aí na hora de fazer a abertura da bailarina, se você for fazer com o meu. E aqui, esse material, ele já é reforçado, tá? Ele já tem uma base, então não preciso me matar aqui colocando outro reforço, mas se você estiver usando tricoline, é muito importante que você use um reforço de TNT, tá? Coloquei aqui e abri a perninha da bailarina. Aqui do outro lado também já está cortado. E aí eu vou colocar aqui meu botão, tá? No cortezinho. Olha lá, meu botãozinho. E aqui do verso a gente abre a bailarina. Bem fácil, né? Agora a gente vai pegar então o nosso mosquete, a argolinha, e a gente já vai costurar aqui nesse forro também, ó, para facilitar a vida. Certo? Só que eu não vou costurar em cima da costura, tá? Eu vou costurar ele na lateral aqui dessa costura, tá? Porque senão, na finalização vai ficar aí muita camada, tá? Então, eu vou costurar um pouquinho mais aqui na lateral. Costurei aqui na lateral. Esse outro aqui eu posso costurar na outra lateral aqui, tá? Então, onde tem a nossa costura lateral. Ó, desse jeitinho aqui, tá? Ó, é bem pouquinha coisa. E o próximo passo é juntar tudo isso aqui. Bora lá. Aqui, se você já for fazer a sua alça embutida, você já precisa, ó, aplicar desse jeito aqui, tá bom? Ó, sempre na parte aqui principal, para você ter uma base, já faz as marcações, que eu já vou passar já já, a marcação aí da alça.
certo? E já costura ela aqui antes de colocar o forro, fechou? Como a gente só vai colocar depois com o rebite, bora seguir. Aqui eu vou virar meu forrinho, certo? Ó, pro lado certo, e vou colocar ele aqui dentro da minha peça. Olha lá, tá? Então, apliquei meu forrinho aqui. E eu vou juntar aqui, ó, as minhas costuras laterais. Você pode clipar todo ele para ele ficar certinho aí. Sempre unindo pelas costuras. Depois clipa para ver se tá tudo certo. Para conferir aí que ele tá certinho, que ele vai caber tranquilo na sua peça. Olha lá. Certo? Ok? Então, deu certinho, não sobrou nada aqui do forro. E a gente vai, então, passar uma costura aqui, ó, unindo essas duas partes, o forro e a parte de fora. Feito isso, então, a gente já vai para a parte do parto. A gente já vai para a hora do parto aí, ó. Pegar lá o nosso forro. Aquela parte que a gente deixou aberta é para esse momento. Então, pode abrir, pode tirar aí tranquilamente, tá? Porque é uma peça grande, então a gente não vai ter tanta dificuldade aí de fazer esse parto. Olha lá, fundinho ok. Agora a gente coloca aí esse forrinho para dentro, todo ele para dentro. E a gente vai então, ó, finalizar passando uma costura, tá? Então o que você vai fazer, ó? A gente sempre vai jogar esse forro para dentro mesmo, ó, empurrar ele para dentro, tá? Para ele não ficar aparecendo aqui do lado de fora, ok? Bora lá fazer essa costura de pesponto aí para finalizar. Ó, não passa por cima, tá, do tirantezinho aqui, deixa ele pra fora. Eu finalizo aqui. E eu finalizo aqui sempre tirando, tá, as linhas. Bem bonitão. Aqui, ó, uma bolsa simples já nasceu. Mas bora lá aplicar a alça dessa peça pra gente finalizar e ver ela lindona? Bora lá. Eu vou marcar aqui o meio da minha peça, ó. Tá? Então, deixa eu olhar aqui bem direitinho. Ó, vou marcar aqui o meio, tá? O meio aqui, pra mim, eu já marco, né, pelo meu botão, pela estrela aqui, pela logo que eu já coloquei aqui. E do meio para a lateral, você vai marcar 13 centímetros. 13 centímetros para um lado, 13 centímetros para o outro lado. Certo? Vai fazer isso na parte da frente e na parte de trás também. É bom que a gente já faz a marcação, ó, de um pelo outro, fica bem mais fácil. E você também vai fazer uma marcação, ó, aqui, ó, nessa marcação que a gente fez, né, de 13 centímetros, agora a próxima marcação é para baixo, tá? Então, 4 centímetros para baixo, 4 centímetros aqui, tá? Então, é da marcação para fora. 4 centímetros para baixo, ó. Desse jeito aqui, tá? Então, eu fiz 13 centímetros do meio para a lateral e aqui 4 centímetros para baixo. A gente já aproveita e faz isso aqui, ó, do outro lado também. E a próxima marcação que eu vou fazer é na minha alça, tá? Então, a minha alcinha, ó, ela vai ter 2 rebitezinhos, certo? E aí, eu vou vir, ó, de baixo pra cima, eu vou fazer uma marcação com 1 centímetro e depois com 2,5 centímetros, tá? Então, com 1 centímetro e depois com 2,5, tá? Ó, desse jeitinho aqui. Certo? Então, eu vou fazer essa marcação em todas as pontinhas aqui de alça,
certo? Sem problema nenhum, porque ela já tá com reforço aqui dentro. E eu vou furar aqui pra gente colocar o rebite. Furei, então, as minhas alças, ó, todas as pontinhas, lá no balancim, exatamente como eu ensino vocês lá no laboratório das bolsas. E também já aproveitei e já furei aqui a minha peça. Certo? Como eu tô usando um rebite de 2 cabeças, eu vou deixar ele aparecer aqui por dentro, porque vai ficar até um charmezinho a mais, e eu vou deixar ele bem fixo mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá o nosso rebite, a gente vai colocar ele aqui, ó, primeiro na alça. Então, ó, a parte aqui, maiorzinha, e depois a gente encaixa ele aqui no nosso forro. Até ele aparecer aqui no forro. Se você preferir, eu estiver usando um outro rebite, um rebite simples, você pode abrir aí, tá? Levantar esse forro e pôr por dentro. E aí, ó, eu vou encaixando, então, todos os rebites. Ó, o primeiro aqui, ó, já foi. Agora eu vou encaixar os demais. Já tô aqui no meu último rebite. E uma das coisas mais legais dessa peça aqui é justamente essa alça, né? Então, se você já é minha aluna, se você já viu algumas aulas aqui também nesse canal, você deve estar pensando, ai, Pro, isso daí tá fácil, já sei de trás pra frente. E é bom mesmo que você já saiba fazer essa peça aqui de trás pra frente. Mas o que vai dar o charme todo especial para essa peça, aquela que vai ficar diferentona, é justamente essa alça. Então, finalizei essa alça, né? Olha lá que alçona, né? Que alça mais separada. E o que eu já vou fazer aqui é apertar esse rebite para ele ficar ali do jeitinho que eu quero. Finalizei aqui o aperto dos meus rebites. Olha só como ele ficou lindão, tá? Ó, deixou a alça bem lindona e por dentro também, ó. Ele dá um charmezinho, então esse daqui de 2 cabeças é sensacional. E antes de a gente só finalizar, ver aí as possibilidades da nossa peça, bora lá fechar o forrinho, né? Ó. Então eu vou tirar esse forrinho aqui e eu vou dobrar 1 centímetro aqui pra dentro de cada lado e vou fechar. Vou passar uma costurinha bem na beiradinha. E claro, sempre usando a mesma linha do forro. E aí a gente encaixa esse forro aqui, ó, lá pra dentro novamente. E aí a nossa bolsa já está extremamente pronta. Se eu fecho só o botãozinho, eu tenho uma versão tote, né? Uma versão shopper, né? Toda grandona, ó, ela fica grande. Mas se a gente, ó, junta ela aqui, ó, e fecha o mosquete com a meia argola, ajeita ela, né? Direitinho. Ó, eu vou colocar meu botãozinho por baixo. Tá? Então, se a gente faz tudo isso aqui e ajeita aí a nossa peça, a gente vai ter uma peça totalmente diferente. Olha só como ela vai ficar top. Olha só como fica a alça nela. Olha só que detalhe mais charmoso que dá para essa peça. Então aqui a gente vai ter a nossa bolsa tote 2 em 1, e só com um fechamento. Então a gente pode usar ela desse jeitinho, cabe direitinho aqui, ó, no ombro. Fica grande, cabe tudo. E a gente também pode usar ela maior, né, tipo shopper também. Essa daqui é uma bolsa simples, fácil, rápida de fazer, charmosa. E eu tenho certeza que é de encantar qualquer pessoa, né, qualquer mulher. Porque essa daqui, ó, ficou incrível. E se você quer se aprofundar na arte de fazer bolsas artesanais, o Laboratório das Bolsas, sem dúvida, é para você. É um curso sensacional e eu tenho certeza que lá você vai fazer bolsas cada vez mais lindas. Eu espero que você tenha gostado dessa bolsa. Eu te ensino aqui, você costura aí. Até a próxima aula.